Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui tudo ótimo. Bom, hoje vamos conversar, especialmente com mamães e papais, mas pode também ser com titias, com avós, com primos mais velhos, irmãos mais velhos, todos os que estão ali cuidando das nossas crianças. O que eu queria conversar com vocês hoje é sobre espiritualidade nas crianças. Eu tenho recebido vários comentários de mães e pais que questionam como tratar sobre espiritualidade com os filhos, porque ainda é uma coisa um pouco complicada para os pais de conversar com os filhos, né? Geralmente quando uma criança manifesta a sua mediunidade, os pais têm medo. Eles têm medo da criança se envolver com algo que não seja positivo, que isso venha afetá-la psicologicamente, enfim, muitos medos, né, rondam a cabeça dos pais. E isso é normal, eu sou mãe e a gente se preocupa sempre com os nossos filhos, não tem jeito. Mas o que eu queria dizer para vocês é que vocês fiquem tranquilos. A evolução espiritual, a evolução moral, ela está cada vez mais presente nas nossas vidas e as nossas crianças estão vindo cada vez mais abertas à espiritualidade. Isso faz parte da configuração das crianças que estão vindo, por ser crianças mais evoluídas, por ser seres mais evoluídos. E aqui eu não estou falando nada de fantástico, de místico, não. Isso realmente está acontecendo. Isso está sendo comprovado, vocês sabem. Tem tantos vídeos pela internet de crianças maravilhosas manifestando, né, o seu ser de uma forma muito bonita e muito evoluída. Então isso faz parte, sim, e é o caminho da nossa transição planetária, porque o nosso mundo está evoluindo. Gente, não tem outro lugar que não existe outra coisa que não seja evolução. Tudo no universo evolui, progride. E isso está acontecendo com o nosso planeta de uma forma muito intensa e muito bonita. Então os nossos filhos estão vindo dessa forma e eles manifestam a espiritualidade e a mediunidade deles. Isso geralmente acontece de forma natural, porque quando nós somos crianças, os nossos chakras estão muito mais abertinhos, muito mais livres e soltos. Por quê? Nós não temos paradigmas, nós não temos crenças, não temos questões emocionais negativas, não temos uma série de coisas que nós vamos criando quando crescemos, né? Então as crianças são puras. A manifestação é pura o tempo todo e a energia delas é a mais pura possível. Os chakras são bem abertos, né? E isso propicia esse contato com o outro lado. Elas são muito sutis, muito mais do que nós, adultos. Então esse contato é muito mais fácil. E muitas vezes as crianças falam com os pais sobre algumas coisas. Então a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que a primeira coisa, é que a criança não consegue se expressar de uma forma clara. Então ela vai falar coisas um pouco desconexas a princípio, que vocês não vão conseguir entender. E isso também depende da idade da criança, né? Então levem isso em consideração, a primeira coisa. A segunda coisa, que para mim é o principal, é que os pais busquem informação, tá? E não tem nada do que ter medo. Às vezes a criança vem assustada. Ai, Joyce, mas meu filho falou que viu uma coisa preta lá no quarto e estava morrendo de medo. Então você conversa com seu filho e tenta entender o que é essa coisa preta que o seu filho viu. Mas façam isso, gente, de uma forma natural. Não expressem na expressão facial de vocês medo. Não expressem pavor, nada disso. Conversa, senta para conversar. Filho, conta pra mãe, o que foi que você viu então? Como é que era essa coisa que você viu? Conta os detalhes pra mãe. Ah, é mesmo? O que foi que você sentiu? Vai investigando, mas de uma forma natural. Deixa fluir. Por quê? Quando a criança encontra a estabilidade, né, a calma nos pais, ela automaticamente se estabiliza e se acalma. As crianças precisam dos seus alicerces, que somos nós. Então, se você fizer ao contrário, se você falar, não, então, filho, jura? Nossa, você viu isso, filho? Ai, meu Deus, e como é que era? Se você expressar isso aqui, medo, a criança vai se alimentar disso e também vai sentir medo. Poxa, se minha mãe tá com medo, então eu também vou ficar com medo, porque se ela ficou, é porque não é coisa boa, né? Então, naturalidade, deixem fluir a conversa, nunca falem para a criança que isso que ela está vendo é besteira, que isso não é nada, que isso não existe. Não façam isso. Porque vocês vão estar fechando essa mediunidade da criança.
Vocês vão estar, claro que não fecha totalmente, né, gente, mas diminui muito a abertura desse chakra e ela passa a não ver mais. E isso é negativo para ela. Vocês podem achar que não, mas pelo menos ela se livrou dessas coisas. Não. Isso, na verdade, é um dom que vem, né? É uma coisa que nos ajuda. Por quê? Nos ajuda a reconhecer a energia, nos ajuda com a nossa evolução espiritual, nos ajuda no contato com o outro lado, a termos essa conexão espiritual, a estarmos mais ligados à espiritualidade. Dessa forma, se a criança continuar entendendo, lidando com isso, é claro que os pais têm que estar sempre ali, incentivando, mas também orientando. A criança precisa de orientação porque ela não sabe como fazer as coisas. Primeiro de tudo, acho que os pais têm que estudar, né? Eu acho que isso é o principal. Então, estudem sobre espíritos, estudem sobre mediunidade, estudem sobre evolução consciencial e estudem. Quando a gente estuda, a gente conhece, a gente não tem medo, a gente sabe o que está acontecendo. E aí, baseado nisso, vocês orientam as crianças. Então, se for de repente uma presença negativa, você fala, olha filho, existem todos os tipos de espíritos, assim como existem todos os tipos de pessoas. Existem as pessoas que são boazinhas, existem as pessoas que não fazem coisas boas, né? Isso é uma realidade. Então, do lado de lá, os espíritos também. Expliquem para a criança que nós somos espíritos, né? Só que nós nesse momento estamos encarnados. E quando nós voltamos para a espiritualidade, nós estamos nessa forma mais fluida, né? Que nem todos vêm. A gente precisa tratar disso com naturalidade. As mesmas coisas que nós estamos aprendendo nessa evolução espiritual, a gente tem que passar para os nossos filhos. Porque dessa forma, eles se tornarão maduros muito antes do que nós na espiritualidade. Isso vai vir de infância e elas terão essa capacidade de lidar desde cedo com essas coisas, com o espiritual. E aí elas não vão precisar correr atrás da bola, que nem a gente está fazendo agora, né? Porque devido às nossas crenças, aos nossos bloqueios, a gente, fechou muito os nossos chakras. Então o que acontece? A gente perdeu as nossas capacidades e agora a gente está correndo atrás para recuperar de novo, né? Então é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que guiar as nossas crianças. Ler coisas sobre espiritualidade para sua criança, né? Para ali, o que você está lendo, lê para a criança. Ai, Joyce, mas eu acho meio complicado. Não é. Não é. A gente acha que é, mas a criança entende tudo. E se ela não entender, ela vai perguntar, porque a criança é muito curiosa. Mamãe, o que é isso que você acabou de falar? Não entendi. Mas como assim? Aí você explica. Então faça com que a criança participe dos seus estudos, das suas descobertas, dos vídeos que você assiste. Ah, Joyce, mas isso não é para criança. Sim, é para criança. Todos somos seres espirituais evoluindo nesse planeta. Então não vamos separar. Por que só os adultos? Não, as crianças têm que participar. Aliás, eu acho que as crianças tinham que ter essa educação desde muito cedo nas escolas. Isso tinha que ser ensinado para as crianças. Sobre bioenergia, como lidar com as energias, né? Os chakras, como equilibrar os chakras, como lidar com entidades que as representam. Aquela técnica de emanar amor com as mãozinhas, ensina para a criança. Ai, mamãe, eu vi uma coisa que eu não gostei, eu me senti mal, eu vi uma sombra, o que eu faço? Filho, filha, quando você vê alguma coisa que você não gosta, que te dá medo, que você se sente insegura, primeiro de tudo, lembra que você não está sozinha, que você tem os seus guias espirituais, você tem o seu anjo da guarda. Ele está sempre ali do seu lado, por mais que você não veja, ele está com você. E aí você abre as mãozinhas e pensa com o coração. Manda amor. É isso que a gente tem que ensinar para as nossas crianças, exatamente o que a gente está aprendendo. Façam com que isso flua de forma natural, porque isso vai se tornar a realidade daquela criança e ela vai amadurecer muito mais rápido nesses assuntos. E isso só trará benefícios lá na frente para ela. Amadurecendo agora, né, mais cedo do que nós imaginemos, onde elas não estarão na nossa idade. Então, conversem, abram tudo o que vocês estão aprendendo para a criança. A criança tem que participar disso e orientem. Para isso, claro, vocês precisam também estudar, conhecer, então se alimentem de conhecimentos, leiam livros, vejam documentários, vídeos no YouTube, enfim, se informem, tá bom? Isso precisa fazer parte da vida das nossas crianças, porque vai ajudá-las no seu desenvolvimento espiritual. Então, se nós não tivermos isso quando criança,
por que não proporcionar isso a elas agora? Então é isso, meus queridos. Um beijo no coração de cada um. Até o próximo vídeo e namastê!